Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Vamos para mais um vídeo em honra à nossa consagração ao glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Chegamos ao 12º dia dessa consagração e hoje sobre o título de Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Nós começamos esse dia com essa frase de São Francisco de Sales, que ele fala que era necessário que a providência divina a confiasse Maria aos cuidados e tutela de um homem absolutamente puro, São José, São Francisco de Sales. Querido, castidade. Hoje isso é um tema, às vezes, até difícil da gente falar dentro da nossa igreja, porque parece que a vida, nós, seres humanos, estamos cada vez mais sexuais, em tudo aquilo que a gente olha, em tudo aquilo que a gente vê, a sexualidade está muito presente na nossa vida. E hoje a igreja vem nos falar totalmente o contrário, de que nós devemos nos guardar, de que nós devemos nos proteger de tudo isso que a gente tem visto e ouvido falar no mundo. A castidade para nós que somos católicos, cristãos, verdadeiros e que tentamos seguir a palavra de Deus, ela é, acima de tudo, um dever que nós precisamos a todo instante fazer com que isso esteja muito firme na nossa vida. Nossa Senhora e São José viveram um casamento casto porque os corações deles pertenciam um ao outro. E o Padre Donald deixa isso muito claro no livro. O coração deles era um só, mas os seus corpos pertenciam único e exclusivamente a Deus. Quando Nossa Senhora, antes de entrar no templo, vai nos dizer lá a beata Ana Catarina Emmerich, que o desejo dela era totalmente de servir a Deus. E que quando os doutores da lei falaram que ela deveria casar, ela se sentiu completamente angustiada, contrariada, como se Deus tivesse praticamente esquecido dela, vai nos dizer a beata. Porque ela queria viver único e exclusivamente para Deus. São José, do mesmo jeito, vai nos dizer também que ele queria viver a sua vida completamente para Deus, mas que por ser da linhagem do rei Davi, ele deveria também, a sua missão, procurar um casamento para que essa linhagem pudesse perpetuar. E Deus, vendo esses dois corações completamente puros e dignos, ele junta os dois. Logo depois do casamento, eles viveram completamente uma união virginal e santa, é o que vai nos dizer os estudos, tanto da beata Ana Catarina Emmerich, da Maria de Ágreda. Ela foi uma mística também que teve muitos relatos, onde Jesus deu a ela muitos relatos dessa vida, que eles viveram no secreto durante 30 anos. Isso é uma coisa que eu coloco muito na minha vida assim. O que Jesus, Maria e José viveram durante 30 anos? Se você parar para analisar, tem pessoas que não chegam nem a 30 anos de idade. E Jesus, Maria e José viveram no secreto durante 30 anos. A vida pública de Jesus, que é o que a Sagrada Escritura nos narra, foi só 3 anos na vida de Jesus. E essa castidade, ela durou todo esse tempo, A gente sabe muito bem disso. E hoje em dia, para nós sermos castos, seja no nosso casamento, um padre, uma freira, todos nós somos chamados a ser castos, sobretudo os nossos jovens. É claro que os jovens, ele tem às vezes essa descoberta, sexual da vida, mas cabe a você, pai, a você, mãe, dar essa orientação para o seu filho. O que é ser um homem e uma mulher casto? O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. A gente precisa saber disso, mas não apenas saber por uma metáfora ou algo parecido. Não, a gente precisa aplicar isso realmente na nossa vida. Você que é pai, você que é mãe, você precisa falar sobre castidade com os seus filhos. Esses assuntos já nem tem mais na união de família, não é verdade? Eu acompanho muitos jovens aqui na minha cidade, enfim, acompanho, dou palestras, dou muita coisa, e eu vejo hoje
pai e mãe incentivando os seus filhos a fazerem sexo no namoro. Olha que absurdo isso. Olha a que ponto nós chegamos, né? Você que é pai, você que é mãe, você precisa daquilo que nós falávamos alguns dias atrás, né? Vocês prestarão contas a Deus de como vocês criam os seus filhos. E a castidade, ela é um ponto que às vezes pode ser um incômodo de ser falado, né? Dentro de uma casa, numa família, mas é uma virtude que nós precisamos a todo instante nos colocar a nos presenciar todo santo dia. Seja numa rede social, né, onde as pessoas hoje querem tanto se mostrar, né, tanto homem quanto mulher, né, eles têm esse poder hoje em dia de ser sexualmente, assim, de serem vistos, né? É numa roupa inadequada, seja numa academia, seja num shopping, seja em qualquer lugar, num vídeo, sabe, num streaming, numa série, num filme. O mundo hoje ele está muito sexual, seja numa propaganda de cerveja, sabe? Tudo isso nos leva à total sexualidade, da gente olhar, da gente talvez imaginar algo, ou seja, aonde nós vivemos, sabe? A castidade ela vai nos permitir fazer com que a gente pare de ser escravo das nossas paixões mundanas e sexuais. Quando eu vejo algo, e aí também eu não serei cego, né, a ponto de não ver, mas eu não internalizo isso, sabe? Eu faço aquilo que é uma das frases que eu gosto muito de Jesus, né, sobretudo quando ele estava lá no monte, né, no Calvário, que ele olha para aquele soldado que o está, né, chicoteando, que está fazendo tudo, que o está pregando, lá do alto naquela cruz ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Entende? É essa atitude que nós deveremos ter. E eu tento me purificar a todo instante. Quando eu vejo algo, né, sem querer, enfim, qualquer coisa, que a gente também não está livre disso, eu entrego para Deus essa pessoa. E é isso que nós precisamos fazer a todo instante. Fazer com que essa vida sexualizada que hoje nós vivemos com a internet, com um simples filme que a gente vê, a gente para ver um filme, né? Na mesma hora ali já vem uma pornografia, já vem, às vezes, casais de homossexuais se beijando, né? A gente não tem que julgar ninguém, a gente simplesmente entrega para Deus. Uma das coisas que eu mais fico preocupado hoje em dia é com os nossos jovens, né? Você que é pai, você que é mãe, toma conta do seu filho, converse com ele, mostre para ele a realidade. Não tenta abafar, né, com panos quentes debaixo do travesseiro, não. Mostra para ele a realidade, conversa com ele, seja aberto, seja amigo do seu filho nesse sentido, né? A amizade ela passa por essa conversa, mas em determinado momento você vai ter que ser um pai e uma mãe rigoroso a ponto de falar: isso eu não quero. Aqui na minha casa não entra. Aí não seja como pais que a gente vê: é melhor que faça na minha casa, que pelo menos eu estou vendo. Queridos, nós vamos prestar conta de tudo. Tenha certeza disso. E mais do que qualquer momento, a gente pode estar sendo chamado a participar do nosso julgamento diante de Jesus. Que neste momento que nós vamos fazer a nossa ladainha, peça a Jesus, a Maria e a José para que fortifique em você, no seu casamento, na sua vida, essa castidade que tanto Jesus nos pede. Você que é casado, você que, né, tem ali a sua esposa, o seu marido, seja verdadeiramente casto no seu casamento. Que os seus corpos estejam unidos sobre a graça de Deus. Do mesmo exemplo que Nossa Senhora e São José nos deu, onde os corações deles eram completamente entregues a Deus. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós.
luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo o príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.